Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! É dezembro! É festa! É a temporada de verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade que está no ar. Verão no Rio de Janeiro. É a alegria da sustentabilidade bombando nesta cidade linda. Céu, sal, sul, sol, sábado. A temporada verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Boa tarde, ouvintes. Programa Por Dentro da Sustentabilidade ao vivo. Hoje, participação do biólogo Mário Moscatelli. Também teremos a continuidade do nosso trabalho, do acompanhamento do caso, da denúncia da arma tecnológica. E também a turma da Lila e da Lili, que está todos os domingos na Praça General Osório, ali juntinho à Feira Hippie, em Ipanema. Em 2019, essas meninas vão chegar bombando atividades educativas na área de ambientalismo e muita diversão. Mas agora o nosso papo é muito sério. Nosso papo é um papo sobre ecologia, sobre meio ambiente e uma questão muito delicada que está acontecendo há muito tempo na Lagoa Rodrigo de Freitas. Para conversar conosco, ao vivo ao telefone, o professor Mário Moscatelli, que ele é gestor da questão e dos ecossistemas costeiros, e ele é o fundador do Instituto Manguezais. Muito boa tarde, professor Mário Moscatelli, tudo bem? Tudo em paz, boa tarde. O senhor Mário Moscatelli, ele acompanha a questão aí da Lagoa Rodrigo de Freitas já há algum tempo. E ele é uma pessoa atuante nas redes sociais, né? Usando como ferramenta e comunicação, principalmente no que diz respeito à complexidade ambiental. Então, esse uso comunicativo é importantíssimo e nós vamos conversar sobre isso. Mas, em primeiro lugar, senhor Mário Moscatelli, o nosso ouvinte precisa saber o que de fato de direito está acontecendo na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, vamos apresentar o problema ao ouvinte e saber, do ponto de vista técnico, qual é a sua opinião sobre esse problema. Olha, é uma bastante, digamos, simples. Você tem urbano, um ecossistema naturalmente frágil, já ocorriam mortandades quando não havia ninguém morando, a não ser os índios, e só que as causas da mortandade naquela época eram completamente diferentes daquelas que caracterizaram a Lagoa Rodrigo de Freitas como um cemitério de peixes a partir da urbanização do entorno da lagoa. Bom, então a gente, em resumo, nós temos dois graves problemas, que são problemas históricos do século passado, que é a falta de troca eficiente entre o mar e a Lagoa Rodrigo de Freitas, feita através do canal do Jardim de Alá, que vira e mexe, se mostra completamente assoreado. Então, aquela troca que já era relativamente fraca, ela se torna praticamente inexistente. E um segundo problema, que melhorou muito, muito desde o ano 2000, mas que continua presente, que é o lançamento de esgoto. Então, você mistura esgoto, você mistura ausência de troca de água com o oceano, que é mais rica em oxigênio, tem uma temperatura menor que da Lagoa Rodrigo de Freitas, e associa um novo padrão climático, que é a novidade do século XXI, que está diretamente associada com essa questão de mudanças climáticas. Então, se nós não neutralizarmos o problema do canal do Jardim de Alá através de alguma medida ou através de uma outra técnica para uma renovação mais eficiente da Lagoa Rodrigo de Freitas, das águas da Lagoa Rodrigo de Freitas. Se a gente não neutralizar a questão dos lançamentos de esgoto, que para mim é falta de vontade. Porque, veja bem, para você
a empresa estatal que vende o serviço de água e esgoto, quando é para pegar gato d'água, se mobiliza a polícia, se mobiliza tudo. Agora, rato de esgoto, a mobilidade, a mobilização desses órgãos é muito pequena, não há interesse. Então a gente tem que pressionar essa turma para fiscalizar a questão do esgoto e precisamos uma modernização na forma de gerenciar a Lagoa Rodrigo de Freitas diante desse novo modelo climático, a não ser que a gente se acostume a ver esse morto todo ano. E nós tivemos também uma quantidade altíssima de mortandade de peixes. Do ponto de vista aí da política ambiental, a partir das suas palavras, como é que você vê, Moscatelli, essas novas perspectivas aí que nós teremos nos próximos tempos? Olha só, a cada novo governo cria-se uma expectativa positiva, né, a respeito de novas ações concretas, menos conversa de palanque e mais ação concreta. Então, me parece que a nova secretária de Meio Ambiente é uma bióloga com comprovado conhecimento técnico, acadêmico. Agora, resta saber se ela vai ter força suficiente para implementar politicamente o que precisa ser feito. E isso só vai acontecer, por melhor que ela seja, se a sociedade der respaldo para a secretária de Meio Ambiente. Se a sociedade ficar olhando o circo pegar fogo, sem fazer absolutamente nada, aí, infelizmente, pode ser o suprassumo do conhecimento biológico e ecológico que não irá conseguir fazer nada. Por quê? A temática ambiental ela é muito bonita no palanque, mas na prática, o que a gente vê é que, apesar de alguns esforços aqui e acolá, de esforços do grupo técnico, do corpo técnico dos órgãos ambientais, se não houver vontade política, a gente não vai sair da mesmice. Essa vontade política só com o da sociedade. Então, eu estou colocando a responsabilidade direta que vai acontecer. Não só o Rodrigo. Alô? Professor Moscatelli, a ligação está um pouco ruim. Oi? Alô, está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo. Ok, vamos prosseguir. Então, o que eu estou colocando é a responsabilidade dessa decisão política, dessa vontade política, na atuação da sociedade. E aí eu lembro bem que em 2000, quando houve também grandes mortandades de peixe, o poder público só se mexeu quando milhares de cariocas passaram a Lagoa Rodrigo de Freitas. Porque se não fossem aqueles abraços, eu duvido que quem estava poluindo a lagoa tivesse feito alguma coisa. E veja bem, é fundamental, além da ação da sociedade, a atuação do Ministério Público. Porque em 2000, além dos abraços, a atuação da atual desembargadora, mas na época promotora, doutora Rosane Cunha, foi fundamental para enquadrar os degradadores da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, a gente precisa entender que política é movida a voto. E se o político observar que milhares de cariocas abraçaram a Lagoa Rodrigo de Freitas, estão querendo alguma coisa de positivo em relação às lagoas da Baixada de Jacarepaguá e também não esquecendo as lagoas de Niterói, Piratininga e Itaipu, o governador, por mais desinteressado que seja na questão ambiental, ele vai se preocupar com o assunto. Agora, repito, se deixar só na mão da responsabilidade de uma única secretária, realmente aí a gente está jogando para perder. Professor Moscatelli, você também é o diretor de um instituto, o Instituto Manguezais. Vamos falar um pouco para que os ouvintes conheçam as atividades do Instituto? O Instituto, ele é extremamente enxuto, né? Ele funciona no projeto Olho Verde, que é o projeto de monitoramento ambiental aéreo, onde, quando a verba, uma vez por mês, se sobrevoa a região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo Baía de Guanabara, Sistema Lagunar da Baixada de Jacarepaguá,
e, eventualmente, a Baía de Sepetiba e Baía de Ilha Grande, fotografam-se, se fazem vídeos que são encaminhados tanto aos órgãos ambientais como à imprensa de uma forma geral, que é o braço mais importante na divulgação dessas situações. Sem a imprensa, eu diria que 90% do que vem sendo questionado, denunciado, infelizmente, não teria se conseguido absolutamente certo. Então, a imprensa também, nesse processo... Alô, professor Moscatelli? A ligação está ruim, talvez aí o local onde o senhor esteja. Nós vamos dar continuidade à sua entrevista, mas enquanto aqui a técnica resolve a possibilidade de ficar uma comunicação mais viável, nós vamos ouvir também aí no sentido de divulgações na mídia, como o senhor acabou de dizer. A mídia tem um papel muito importante, que é comunicar informações que estejam vindo à tona, mas que ainda não teve o reconhecimento coletivo da nossa cidade, da nossa sociedade, dos cidadãos comuns. Em outras palavras, são assuntos que, aos poucos, a população toma ciência. Então, no critério de divulgação, o nosso programa está sempre abrindo espaços para que você, ouvinte, coloque a sua causa, a sua questão. Nós vamos ouvir agora aqui um áudio. Este áudio é da senhora Inês Alencar. Esse áudio nos chegou ontem com a participação, através dele, da senhora Inês, num grupo que nós temos do programa, que se chama Rádio Zap. E a senhora Inês postou esse áudio que nós vamos ouvir agora, relativo à nossa denúncia do programa, que é a questão da arma tecnológica, é a questão de circunstâncias que precisam vir à tona, a questão do hackeamento de Wi-Fi e deste programa de computador que atinge corpos humanos e animais. Vamos ouvir. Margarete, eu te acompanho, né, nos momentos que eu posso. E eu acredito, sim. Eu acredito plenamente nessa senhora. Eu acredito plenamente. E acredito que, principalmente, atacam os animais, porque realmente deve vir alguma contaminação em algumas rações, em alguns remédios. Realmente isso é verdade. Eu acredito, eu não desacredito, não. Eu creio mesmo, completamente. Inclusive, existe esses aviões que soltam esses rastros químicos, né? Isso é nanotecnologia, isso entra no nosso corpo. A gente não sabe até que ponto, né? E as ondas, né, de Wi-Fi, isso mexe realmente. Eles querem controlar, eles querem induzir doenças no nosso organismo, porque está tudo contaminado, né? Está tudo contaminado, tanto os alimentos dos cães como os nossos alimentos. Os alimentos dos cães, dos gatos, são tudo transgênico. Eu não vejo... Dos cachorros, então, é tudo feito com milho. O milho nacional é transgênico. Nós não sabemos até que ponto, né? Como que é fabricada essa ração. Por mais que a gente veja um vídeo, a gente não sabe, né? Enfim... realmente é verdade, eu creio. Eu já mandei esse zap, essas coisas, já compartilhei com várias pessoas de grupos e estou compartilhando porque eu acho importante que todo mundo esteja ciente, acreditem ou não. Então, agora nós vamos conversar com a senhora Inês Alencar, que ela está aqui no ar, ao vivo, conosco ao telefone. Boa tarde, senhora Inês. Boa tarde, Margarete. É um prazer estar no seu programa maravilhoso sobre sustentabilidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação. Então, a senhora se inteirou do assunto, chamou a atenção, não é? A temática, principalmente da denúncia, conforme a senhora coloca, e também teve uma espécie de uma experiência que poderia supostamente também ser relativa a essa
talvez invasão na cidade do Rio de Janeiro, quem sabe até do Brasil, de grupos de pessoas que estão utilizando um programa de computador que atinge, pasme, o corpo humano, aparelhos eletrônicos que são utilitários de sistemas de Wi-Fi, que usam Wi-Fi, e também animais. E ela, como uma protetora de animal, está preocupada com isso. E também vai fazer um relato aqui conosco de uma experiência semelhante que ela teve, né? Então, supostamente, nós estamos aqui com uma possibilidade, não é, de uma outra vítima. Não necessariamente, mas é um assunto que as pessoas estão se aproximando dele. E algumas pessoas já começam a relatar que passaram por circunstâncias semelhantes à denúncia que está sendo realizada aqui. Então, Inês, você teve um áudio muito bem colocado e agora você, conforme as suas referências, você poderia nos dizer como é que você teve essa possibilidade de também ser uma vítima? Sim, Margarete. O que aconteceu foi um dia à noite, né? Ao entardecer, eu deitei um pouco para mexer no meu celular, para ver uns vídeos, né? Eu gosto muito de assistir vídeos do cientista Luiz Carlos Molion, gosto muito mesmo. E eu tive, assim, uma sensação muito ruim. Eu tive, assim, a sensação, e foi muito forte, que eu estava sendo, como se eu estivesse passando uma máquina no meu corpo todo, e ali ele estivesse fazendo um mapeamento, uma coisa invisível, mas eu sentia aquilo. Exatamente isso. Eu tive um calor muito violento, sabe? Foi uma coisa muito forte. E não é menopausa, porque eu já passei da menopausa. Eu já passei dessa fase dos calores. Não passei da menopausa, eu já passei da fase dos calores. E essa sensação que eu tive foi uma sensação forte. Então, quando a gente procura abrir a nossa mente para sustentabilidade, a gente tem que ficar ligado em muitas coisas que acontecem com o nosso corpo, com a nossa mente, entendeu? Porque existe realmente uma teoria da conspiração, e eu acredito nessa teoria da conspiração, né? Esses rastros químicos que jogam essa nanotecnologia, essas partículas de dióxido de alumínio, de bário, outros químicos em cima da nossa vegetação, dos nossos rios, dos nossos animais que ficam nas ruas, debaixo de sol, de chuva. E eu acredito que nós estamos sendo contaminados por isso, e através da tecnologia, né, do Wi-Fi, eles consigam ligar uma coisa com a outra. Né? Exatamente, porque a tecnologia, inclusive a tecnologia que apoia a sustentabilidade, conforme você colocou, ela tem todas as faces, inclusive uma face criminosa. Então, nós estamos começando a receber relatos de situações que se assemelham à vítima aqui, que nós abrimos o espaço na mídia para que todos, a população toda, pudesse ter acesso a uma informação que ainda não está averiguada tecnicamente na polícia. O dossiê já segue para a Polícia Federal, mas há de se considerar que os fatores, por exemplo, a fala de hoje da denunciante, da pessoa que está fazendo esses relatos, é justamente a questão também de uma temperatura que ela sofre, não é, de aumento de temperatura do corpo dela. E ela tem a nítida sensação que está sendo feito um rastreamento nos órgãos dela, tem uma sensação que está passando alguma coisa pelo corpo, como se fosse uma radiação. E esta senhora, ainda por cima, tem horários fixos, quando ela vai cuidar dos animais, quando ela vai ter uma atividade que ela realiza diariamente, rotineiramente naquele horário, é onde eles utilizam isso como uma espécie de observação científica. A observação científica é exatamente isso. É um trabalho de acompanhamento de alguma coisa durante um período de tempo no mesmo horário, até que o cientista declare, e isto acontece
em função disso, de acordo com essa duração de tempo. Então, Inês, você teria mais algum informe aqui em detalhes? Porque isso é importantíssimo. Nós estamos vulneráveis a uma arma tecnológica e já estão chegando aí as outras pessoas que estão identificando, possivelmente, atenção, possivelmente, mas é uma experiência que, no mínimo, há de ser considerada, não é, Inês? Claro, é porque eu não posso falar isso, assim, eu estou até falando abertamente, estou me expondo, porque eu acho que assim como eu e essa senhora que está sofrendo por isso, né, por esse mal horrível tecnológico, essa arma maldita, desculpe eu falar assim, eu também passei por isso e passo de vez em quando. Eu também tive uma outra experiência, que foi, eu estava descansando na rede, justamente mais ou menos no mesmo horário, às 18 horas, e eu senti um calor tão violento na sola dos pés, foi uma coisa tão desesperadora, que eu me levantei para olhar a sola dos meus pés, porque parecia que estavam colocando um ferro quente na sola dos meus pés. E quando eu peguei a sola dos meus pés, eu tive a sensação que a sola dos meus pés estava derretendo como se fosse um plástico, né? E eu fui correndo para debaixo do chuveiro, porque eu não estava resistindo àquele calor, e quando cheguei e molhei os pés, a sola dos meus pés, ela enrugou para os lados. Ficou assim, quando a gente queima e enruga aquilo ali, fica aquela massa de pele dura. Foi isso que aconteceu, entende? Mas aí eu falei para minha família, falei para filhos e tal. Muita gente não acredita, deram gargalhada da minha cara, sabe? É o que acontece com essa senhora, Inês, porque ela sofreu 6 sequestros, no caso, cativeiros domiciliares, ordenaram que ela entrasse na própria casa, e já perdura este crime 10 anos. Por quê? Porque ela trabalhava, inclusive, no espaço científico, importantíssimo aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. E lá ela fez o registro de envio de vários e-mails, se colocou como uma pesquisadora, que ela o era, ela foi ordenada a solicitar a aposentadoria do trabalho. Então, tem uma relação possível de interesses, objetivos, em circunstâncias científicas, porque, primeiro, atinge o corpo humano e animais, aparelhos eletrônicos também. Segundo, eles têm uma sistemática continuativa. Terceiro, eles atuam com recursos muito próximos aos materiais que são utilizados em laboratórios, na área científica, na área tecnológica, que é o aumento de temperatura, que é o aumento de peso. Essa senhora, por exemplo, ela já nos relatou que todas as vezes que ela vai pôr água para os animais, quando ela pega o pote de água, eles aumentam o peso desse pote de água em 2, 3, 4 vezes. Ela mal levanta o pote de água. Todas as vezes que ela vai ao supermercado, há 10 anos, quando ela sai do supermercado, o peso das sacolas triplicam. Eu acredito piamente nessa senhora. Então, nós temos que nos mobilizar, porque sociedade, população, as pessoas que possivelmente tenham experiências semelhantes, talvez não tão profundas como esta senhora, mas experiências semelhantes já estão se aproximando do nosso programa. Eu encontro pessoas na rua que falam comigo, que vêm falar comigo. Por quê? Porque, veja bem a situação, se se trata de uma arma tecnológica que ainda não veio à tona, cabe a nós, população, mídia, trazer este caso à tona. Esse caso está sendo contextualizado já em documentação para seguir para a Polícia Federal. Até porque esta senhora ela é funcionária pública da União, não é? Então, começou lá atrás, há 10 anos atrás. Então, isso é muito sério. Coisas que ela saiba um pouquinho mais. E ela não é sozinha nessa história. Ela, várias vezes, comentou que eles citam de maneira cifrada outros cientistas, outras pessoas. E que, entre esses casos, outros, eles estariam dando continuidade ao uso deste horror
no Rio de Janeiro, não é? No Brasil. Agora você veja, nós estamos com uma arma tecnológica sendo lá usada livremente, sem punição, sem percepção da mesma, ninguém sabe o que está acontecendo, não é? Ninguém consegue o material comprobatório, por quê? Porque uma senhora de 60 anos, você, Inês, eu e outras pessoas, como é que, do ponto de vista técnico, perito, não é? Nós podemos filmar, gravar, colocar internamente dentro do órgão humano algum tipo de material para comprovar radiação. Como é que nós vamos fazer uma engenharia tecnológica para captar as ondas, não é, de Wi-Fi que estão sendo direcionadas para dentro do corpo do ser humano? Atenção, isso é agora o momento que a população tem que ter ciência do que está acontecendo. Nós estamos denunciando, através de relatos, uma possibilidade de uma verdadeira invasão de uma arma tecnológica, um programa de computador capaz de vários recursos, com o objetivo de atingir corpos humanos, aparelhos eletrônicos e animais. Esses objetivos, eles estão contextualizados em áreas de interesse. Esta senhora, por exemplo, disse que tudo leva a crer que há um segmento dentro dessa organização de um grupo de pessoas anormais, né, com alguma questão aí anormal, que redireciona isso, e evidentemente eles devem pagar para fazer isso, ou seja, esse programa é alugado, ele é vendido, tem uma organização administrativa, não é, atrás desse programa, para chegar a crianças, para atingir órgãos íntimos das crianças, um segmento de pedofilia. Não é? Com certeza. Então, são vários segmentos. Já tem outro segmento que eu acabei agora aqui de fazer abordagem, que é o segmento com interesses na área científica. Então, nós temos um crime oculto ainda, mas que cabe a nós, a nossa participação, a população em geral, começar a nos organizar a partir desses dados. Está lá no site www.programapordentrodasustentabilidade.com. Você acessa onde está escrito, lá no menu, está escrito denúncias relatadas. Ali, nós disponibilizamos alguns programas e alguns relatos da vítima que está aqui conosco. Na semana passada, ela não pôde estar. Por quê? Porque sofreu uma retaliação. E qual foi a retaliação? A retaliação foi justamente o aumento de temperatura, que é o recurso que eles mais usam. Então, esta senhora sofreu uma elevação de temperatura corporal inenarrável. Conforme ela diz, a roupa ficou grudada no corpo, ela perdeu ali não sei quantos quilos. É uma senhora que está sofrendo uma tortura, ela está no cárcere privado, à mercê de vários segmentos de uma organização. Então, tem um segmento que coloca redirecionamento desses recursos também nas áreas íntimas dela. Tem um segmento que a utiliza para cobaia científica, de interesses científicos. E o que mais? E quem são as outras pessoas? E quem são essas pessoas? Um tal de Zeca, que talvez seja um nome cifrado, mas quem é este Zeca? Que eles têm medo, que quando acontece alguma coisa é um silêncio, porque ela fica ouvindo uma conversa contínua entre eles, que sai por qualquer aparelho que estiver ligado próximo a ela, e às vezes não. Às vezes, na frequência das ondas de Wi-Fi, né, na frequência, simplesmente sem emissor, sem receptor, sem chip. A tecnologia, ela evolui, então a população tem que prestar atenção nisso. Porque muitas pessoas perguntam, mas sai pelo celular? Não precisa mais. Assim como alguns anos atrás, nós não fazíamos nada com as mãos, tocar a tela. Agora tudo toque na tela. Alguns anos atrás, quase ninguém tinha celular, ninguém usava Zap. É uma revolução tecnológica que nós estamos. Eu gostaria, Inês, de agradecer a sua participação. Ok? Eu gostaria muito de agradecer as palavras que você colocou no Zap, a participação sua. Nós temos um rádio Zap, ouvintes. Nós colocamos aí para efeito de praticidade
a interatividade dos nossos ouvintes em um zap. Quem tiver interesse, entre em contato conosco pelo telefone 991-349124. Muito obrigada, Inês. Muito obrigado você, Margarete. Parabéns pelo seu trabalho lindo e maravilhoso de ajudar as pessoas a despertarem. Muito obrigada, querida. Muito agradecida de coração. E um grande feliz abraço, ano sucesso novo para pra você. Obrigada. Nós vamos continuar aqui, só chamando a atenção. Nós estamos em um estágio, digamos assim, inicial dessa denúncia. Tá? Apesar de já estar aqui há algum tempo, o relato e tudo mais, nós estamos aqui procurando a organização, a engenharia das possibilidades de levantar provas e os encaminhamentos, não é? Dentro do nosso contexto, levantar as provas dentro do nosso contexto. Nós não somos peritos, mas dentro do nosso contexto de comunicação está aí a fala da senhora Inês Alencar, cidadã do Rio de Janeiro. Nós estamos, meus amigos, com um problema sério e nós vamos chamar atenção disso, sim, hoje. Nós estamos aí às vésperas do Réveillon, nós estamos aí às vésperas do presidente eleito, senhor Jair Bolsonaro, o dia da posse. Nós estamos com a presença aí do primeiro-ministro de Israel. Nós estamos com quase 3 milhões de pessoas nas praias de Copacabana. E o que está acontecendo que esse relato, essa denúncia foi feita há 10 anos em vários espaços, vários e-mails, nós temos documentos assinados textualmente, não é pelo computador, não, textualmente, de espaços científicos que foram notificados e até agora, nós não tivemos nenhum retorno. Então, estamos com esta preocupação. Nós estamos chamando a atenção da população. Há uma vulnerabilidade muito significativa no Rio de Janeiro e no Brasil. Há uma vulnerabilidade tecnológica na área de biossegurança dentro de espaços científicos e espaços abertos no nosso meio ambiente, nas praias. Estamos aí, repito, em dias da posse do presidente Jair Bolsonaro. Estamos aí na presença do primeiro-ministro de Israel. Nós também tivemos há muito pouco tempo com a comitiva do presidente Trump em Copacabana. Então, isto é um alerta, este programa está denunciando um programa de computador, que é uma arma tecnológica. Fique conosco. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Meus amigos, hoje é mais um sábado do acompanhamento do caso da vítima da arma tecnológica, um programa de computador capaz de atingir corpos humanos e de animais. Nós estamos aqui no nosso quadro de sustentabilidade social, segurança tecnológica e sustentabilidade social. No dia de hoje, esta senhora nos faz um relato próximo ali aos dias após o Natal e que ela foi vítima, mais uma vez, de um ataque sistematizado, porque continuamente ela é cobaia deste programa de computador, desta arma tecnológica, desta organização criminosa. Mas no Natal, sistematicamente, eles atingem esta senhora de modo veemente. É um segmento que há dentro desta organização que se apresenta como anticristão. E no Natal, ele pega mais vítimas ainda. E, evidentemente, como ela é uma das cobaias humanas, ela é atingida de modo mais significativo no Natal. Então, ela nos faz um relato de hoje, que este Natal, porque eles já mataram animais dela, eles já deixaram ela quase tetraplégica, porque ela efetivou um tipo de atividade profissional e que eles não gostaram, com uma grande organização. E ela foi torturada ano passado na coluna dela.
ela quase ficou sem andar. Ela já tinha sinalizado que existe uma sistemática no período natalino. Desta vez, não foi na coluna, desta vez foi aquecimento corporal. Desta vez aumentaram a temperatura do corpo dela, à distância, por um programa de computador hackeado, através do Wi-Fi e envios de recurso para a localização da massa corporal desta senhora. Isto é uma arma de guerra. Isto é um problema que nós estamos acompanhando para que você saiba o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque este caso não veio ainda à grande mídia, mas aqui no nosso programa nós abrimos um espaço para esta vítima. Sabe por quê? Porque através da riqueza de detalhes do relato dela, na hora que este caso vier à tona, nós vamos saber não somente do caso dela, mas de toda a engenharia criminosa desta organização. Então, esta senhora, mais um Natal, ela foi extremamente torturada. E desta vez, aumento de temperatura do corpo. Ou seja, ela já sofria deste recurso há muitos anos. É enviado para dentro dela um comando através de um recurso hackeado que atinge o corpo dela, que aumenta a temperatura do corpo desta senhora. E ela teve uma crise tão forte que, inclusive, resultou em grande quantidade de suores, que ela praticamente veio ao desmaio. E ela já não esteve aqui na semana passada. Por quê? Porque ela sinalizou, vou sofrer uma retaliação, e sofreu. Mas hoje ela está aqui, muito abalada, muito tensa, mas ela nos relatou o que houve. Já haviam feito este recurso, mas agora fizeram significativamente. Este recurso é usado todas as vezes que, principalmente à noite, ela vai cuidar dos animais. É uma senhora que tem animais. É uma senhora que gosta de animais. Aproximadamente às 18, 19 horas de todos os dias, sim, porque ela cuida dos animais várias horas ao dia, mas em um horário específico, em função da observação sistematizada, porque é isso que possivelmente seja o interesse deles, a investigação científica do resultado concreto no corpo humano destas cobaias. Então, no Natal, nos dias que passaram próximo, antes ao Natal e após o Natal, esta senhora teve o corpo aumentado em sua temperatura de maneira agressiva, de maneira extremamente agressiva, a ponto de desmaiar. Então, desde antes, que às 18, 19 horas, ela sofre com esta perseguição, que na verdade é um estudo de caso, uma cobaia científica, de um programa de informática que está sendo usado para que alguém se beneficie. Para que alguém entenda como é que esta arma funciona no corpo humano. Então, ela esteve sendo vítima deste recurso, entre outros recursos que ela é vítima, entre outros interesses de resultado científico na biologia desta senhora. Mas no Natal deste ano, foi um extremo aquecimento do corpo desta senhora. E assim o fazem até agora. Todos os dias, aproximadamente entre 18 e 19 horas, depois de vários horários dos cuidados com os animais, esta senhora sofre este horror de guerra. Calada, em silêncio, já seguiu muito e-mail para autoridades. Já seguiram muitas comunicações formais e informais. Nada adiantou. Mas nós continuamos aqui. Nós estamos aqui e vamos deixar este espaço aberto e livre para que ela possa relatar com detalhes este horror de guerra. Um uso clandestino de uma arma
que está sendo abafado, porque usam uma justificativa. E a justificativa é: ela não tem provas. Como fazer uma denúncia de uma instância tão importante na área científica, na área social, de centenas de pessoas que podem ser vítimas, se ela não tem como provar? Não interessa para esta senhora a comprovação técnica dela, porque ela não é uma tecnóloga, ela não é uma perita, ela precisa de apoio, ela precisa de investigação científica do que está acontecendo. Ela precisa que passe um equipamento no corpo dela para verificar a quantidade de radiação e ondas eletromagnéticas que estão no corpo dela. Ela precisa que sistematicamente observe os animais delas, porque eles tomam choques na cabeça há muito tempo. Eles estão tomando choque na cabeça. Porém, há uma informação esta semana diferenciada. A câmera do prédio flagrou os animais tomando choque na hora da descida ao passeio. Como todos os animais, cachorros, saem ao passeio. Então, nós estamos, paralelamente a este último fato, levantando, sim, todas as possibilidades de interpretação comprovada dentro das nossas possibilidades deste caso. Evidentemente, este caso está sendo indicado para a apresentação de um dossiê à Polícia Federal, para que instâncias, autoridades, pessoas que têm esta atitude, que têm este poder de resolver isso, fique com todo o material que nós estamos aqui produzindo e que ainda estaremos produzindo em contínuo. Já está vindo aí um vídeo de reconstrução dos fatos, para que você acompanhe o horror deste crime. Crime abafado, crime negligenciado, crime que não se fez em uma única vítima, crime de sabotagem científica, crime que pode ter ramificação internacional, crime que deixa vulnerável espaços científicos importantíssimos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Produção de vacinas, produção de remédios, pesquisas científicas, cepas de bactérias, cepas de substâncias, microscópios, aparelhos eletrônicos de alta precisão, tudo pode sim ter sido adulterado, sabotado ou ficado vulnerável a uma organização capaz de usar centenas de recursos que atingem o corpo humano, animais e aparelhos eletrônicos que utilizem Wi-Fi. Eu vou repetir. Existe uma arma tecnológica, uma arma que está sendo testada no Brasil. E nós aqui abrimos espaço para uma vítima. Ela não tem provas, mas nós acreditamos nela. Ela não tem provas agora, mas ela terá provas, porque eu e você e a equipe que está se unindo a este programa, nós vamos levantar estas provas. E eu convido você, que está nos ouvindo, a entrar em contato conosco, 21 991 3491 24. Participe, acompanhe, entre no nosso site www.programapordentrodasustentabilidade.com. Vá na página Denúncias Relatadas e compreenda o que está acontecendo. Porque lá na frente, quando esse caso estourar nas grandes mídias, milhares de vítimas já terão sido cobaias dessa organização criminosa, sofrido essas radiações no corpo e não terão como se defender. E desde já nós estamos apresentando aqui que todos nós estamos vulneráveis a esta arma, inclusive eu.
Hoje, dia 27 de dezembro de 2018, a minha fala vai ser, em primeiro lugar, agradecer. Estar aqui para dizer o que houve no Natal. Eles, mais uma vez, estes criminosos que usam um programa de computador, como todos os natais há muitos anos, eles mais uma vez usaram esta arma no meu corpo. Fui atingida por um recurso de aumento de temperatura. Eu cheguei praticamente a desmaiar. A roupa colou no corpo. Foram aproximadamente 5 ou 6 graus a mais no meu corpo, como se eu tivesse com uma alta febre, a ponto de eu quase desmaiar. Isso me fez muito mal. E eles também usaram a mesma arma em mim quando fui cuidar dos animais. Eu estou desde a véspera do Natal cuidando dos animais, sendo cobaia desta arma, em retaliação ao relato que eu faço aqui. Eles usaram no meu corpo de uma tal maneira, com uma tal violência, que eu perdi as forças de tanto suor e continuaram usando. Algumas horas depois, quando fui cuidar dos animais, percebi que ao entrar no espaço, o meu corpo começou a aquecer. E desde então, a partir dos momentos que estou no cuidado com os animais, o meu corpo é aquecido em aproximadamente 4, 5 graus. Eu sei que todas as vezes agora que vou cuidar dos animais, eles aquecem o meu corpo. Eles aumentam o peso do prato de ração e do pote de água. O meu corpo esquenta ao ponto da roupa encharcar. Eu tenho que cuidar dos animais desta forma. Eu peço que observem o que está sendo usado em mim há muitos anos. É uma arma tecnológica capaz de atingir o meu corpo e o corpo de muitas vítimas. Eles dão choques na cabeça dos meus cachorros. É desesperador.
Todas as vezes que eu vou cuidar dos animais, os animais tomam tanto choque na cabeça que parece que estão dando convulsões. Eu já falei com muita gente. Os animais estão sendo torturados. Eu estou sendo torturada. Isto é uma arma tecnológica, um programa de computador que chega ao corpo humano e aos animais. Estão torturando os animais. Pelo amor de Deus, estão torturando crianças e animais. Alguém tem que resolver isso. Olá, amigos! Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991 34 9124. E agora com vocês, a turma da Lila e da Lili. Oi pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é a minha irmãzinha Lili. Fala Lili. Oi gente. Então nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração, campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é Lili? Tem sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila. Olha, Silvana, olha, a gente era bem pequenininha. Agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo, beijo. Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a Lila e aqui é a Lili. Nós estaremos todos os domingos agora, a partir de janeiro, lá na Praça General Osório, em Ipanema. É isso mesmo, nós vamos estar juntinho do pessoal ali da feira de artesanatos, não é, Lila? É sim! E nós vamos ter atividades educativas ambientais. Vocês vão adorar! É isso mesmo, vocês vão curtir muito! Mas agora nós vamos nas nossas informações sobre os cachorrinhos, não é, Lili? É sim! E eu já trouxe o meu caderninho com as notícias. É isso mesmo! Então vamos aos nossos Cachorrinhos News! Pessoal, a cachorrinha que foi espancada lá em BH já está livre. Olha que legal! Nós também gostaríamos de falar para vocês que no verão os cuidados têm que ser muitos mais especiais agora, não é, Lili? É sim, gente, tá muito calor. Então vocês têm que nos proteger mais ainda, tá bom? Nada de passear com a gente no calorão. O chão tá muito quente. Vai queimar os nossos pezinhos, não é, Lila? Ora se é. Nós temos que ficar no lugar bem fresquinho, com água fresquinha e com muito carinho. E também nos leva ao veterinário. É isso mesmo. Lili diz pra ele o que mais que vai acontecer agora em janeiro. Olha, muitas coisas. Nós estamos organizando um evento todo domingo agora. Lá em Ipanema, vocês vão adorar muito, muita brincadeira. Ora, se tem brincadeira, muita brincadeira mesmo. Lili, conta mais dos cachorrinhos news. Olha, o que eu vou contar para vocês é que nós estamos agora com um comitê. Olha que coisa legal. Isso mesmo, nós temos agora um comitê para cuidar da gente. Olha que coisa maravilhosa. Então, em 2019, pessoal, tem muitas novidades. Tem sim, e até lá nós vamos contando tudinho pra vocês.
É isso mesmo, pessoal. Fica bem ligado. E também nós vamos continuar falando que tem um programa de computador que tá dando choque na cabeça dos cachorros. Você quer saber como? Entra no site do programa e você vai lá e busca saber o que está acontecendo com os cachorrinhos. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui para dizer tudo o que está acontecendo. E também que em 2019 nós vamos brincar muito. É isso aí, vamos sim, galerinha. Olha, pessoal, um feliz 2019 para todos. Muito obrigada por tudo. Nós agradecemos aos ouvintes, aos nossos fãs e aos protetores de animais. É isso mesmo, protetores, muito obrigada por tudo. E até o ano novo! Isso mesmo, até o ano novo! Beijinho, beijinho, beijinho! Muitos beijos pra você! Até o próximo sábado. Isso mesmo, até o próximo sábado. Um beijinho pra todos. Um beijinho, gente. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.